nossa convidada de hoje no Vida Vivida é multimídia. Eu vou ler, gente, porque é muita coisa. Ela é atriz, empresária, fazendeira, diretora, cantora, produtora de documentários, se apresenta em rodeios pelo interior do Brasil e ainda é estudante universitária. Lúcia Veríssimo. Tudo bem, Lúcia? Tudo bom. Muita coisa, né? É, um monte de coisa. Eu sou meio maluca mesmo. Pois é. A gente vai bater esse papo, Lúcia, e para ajudar vamos ter umas perguntas aqui da galera ligada na telinha, tá? Mas antes, você de casa conhece um pouco do passado de Lúcia e fica sabendo um pouco mais da sua vida tão dinâmica. Vamos lá. Lúcia Veríssimo começou cedo a carreira artística. Aos 6 anos, fez a sua primeira aparição em um espetáculo infantil. Mas a carreira profissional só começou para valer em 79, na novela Marina, da Rede Globo. Agradou tanto que no ano seguinte foi chamada para protagonizar Os Imigrantes, na TV Bandeirantes. Depois disso, foi uma coleção de sucessos. Verdade seja dita, não é apenas seu talento que chama a atenção do público. Lúcia é linda. Mulher de negócios, administra uma empresa online, uma linha de cosméticos e lançou uma cachaça com o seu nome. Mas ainda não acabou. A paixão pelo mundo rural não podia ficar de fora. Lúcia teve uma grife de roupa country, faz rodeios pelo Brasil inteiro e ainda tem uma fazenda onde cria gado e cavalos. Agenda cheia, né, Lúcia? Dessas agenda? É a sua. Não tem mais agenda. Dessas atividades... A única coisa que eu não abro mão é de dormir, assim, pelo menos 3, 4 horas por dia, que às vezes fica difícil, mas... E fazer meu treino, assim, porque eu luto desde que eu era pequenininha e isso me mantém, assim. Você luta o quê? Eu comecei no judô, porque a minha família inteira é ligada ao judô. Então, o Pedro, com 4 anos, já está no judô. Mas aí depois, com uns 30 anos, eu fui fazer jiu-jitsu com os Gracie. Eles me convidaram, aí fiquei um tempo, aí depois eu comecei a lutar boxe. Eu não sabia disso. E eu luta ainda? Eu luto jiu-jitsu e boxe até hoje. É tipo um vale tudo, né? Vale tudo. O que te dá mais prazer, Lúcia? Hoje O que me dá mais prazer? Bom, depois do sexo, você diz? Bom, sexo, legal. Depois do sexo, fala de trabalho. Depois cavalo, atuar me dá um prazer enorme, subir ainda no palco. O dia que deixar de me dar prazer, eu não vou mais fazer. Porque, graças a Deus, eu fui educada a fazer qualquer coisa, não importa o que, contanto que me dê prazer. Entendeu? Isso foi uma norma dentro da minha casa. Então, eu só faço as coisas que me dão prazer. Por exemplo, eu fechei a grife, estava com 16 lojas, 42 franquias e tudo. Eu fechei porque eu falei, não, eu já não está mais me dando prazer isso, entendeu? Aquilo se tornou uma obrigação tão chata e desgastante que eu resolvi fechar. Era vantajoso financeiramente? Era, mas na minha vida é muito importante o custo e benefício das coisas, com a visão exclusiva do prazer, entendeu? Bacana, legal. Vamos lá, primeira da telinha. Lúcia, você trabalha tanto, dá tempo para você cuidar do lado pessoal? Acabou de falar disso. Pois é, acabei de falar disso. Seria impossível se eu não conseguisse. Eu acho que eu daria um tiro na cabeça, entendeu? É complicado. É a prioridade, é uma coisa que você pesa bastante. Não é prioridade. Prioridade a partir do momento que eu sou uma pessoa que sou levada pelo coração o tempo inteiro, entendeu? Então, eu não conseguiria fazer um personagem ou qualquer coisa na minha vida se eu não estiver no estado da paixão. Não pela personagem, mas eu estar num estado de paixão. E como é que você começou a fabricar cachaça? Há muito tempo, na verdade. Eu adoro cachaça. Cachaça eu acho uma bebida saborosérrima. E, aliás, assim, tem 2 bebidas que eu sou completamente apaixonada. Uma é cachaça e a outra é champanhe. E todo mundo diz assim, puxa, mas você vai de um extremo ao outro? Né? Não é verdade. A cachaça é tão boa quanto a champanhe. Qualquer bebida boa e bem feita, ela é excepcional. Mesma coisa de um uísque muito bom, entendeu? Uma cerveja maravilhosa. Então você não está nessa pelo negócio em si? Não, tudo é o que eu te falo. Tudo eu tenho que ter prazer antes. Eu tenho que gostar daquilo que eu estou fazendo, entendeu? Então, a cachaça é uma coisa que eu gosto muito de beber a cachaça. A minha loja ela foi fundada, sabe por quê? Porque eu faço uma modalidade de esporte que se chama apartação de bois, cutting, que pela norma americana, do quarto de milha, o estatuto é rigoroso em você só entrar na arena se você tiver vestido a moda country americana. O chapéu, ou a maneira como a gravata, também? Em qualquer lugar do mundo. É estatuto mundial. É ditado pelas ordens americanas. O estatuto é feito lá, o cavalo americano. E o esporte também. Então, eu não tinha onde comprar roupa aqui no Brasil.
eu tinha que sempre viajar para o oeste americano para comprar roupa. Nunca o Texas. As pessoas sempre perguntam, como vai o Texas? Eu odeio o Texas. Eu jamais conseguiria conviver num lugar de rednecks, entendeu? Um lugar careta, reacionário. Eu detesto o Texas. Eu tenho horror ao Texas. Eu gosto do Novo México, eu gosto do Colorado, para onde eu sempre vou. E aí eu ia, comprava roupa. Um dia eu falei, meu Deus do céu, por que não abro uma loja disso aqui no Brasil e acabo logo com esse negócio? Aí montei a LV Western e que deu super certo justamente por isso, porque era um segmento de pessoas que, como eu, tinham o mesmo problema. E foi mais ou menos na época que cresceu, né? Que teve um boom essa história de... Eu fui a primeira, né? Eu fui a pioneira, eu fiquei pioneira durante uns 5, 6 anos. Depois começou Sérgio Reis, Tãozinho Chororó e tal. E agora já tem as marcas até americanas, né? Smith Brothers, etc. Já chegaram no Brasil. Já chegaram no Brasil. Beleza. Telinha. Lúcia, o seu pai foi uma grande influência na sua vida, na sua carreira? Ele é uma grande influência na minha vida, na minha carreira. Né, o pai da Lúcia é um dos integrantes do conjunto... É, o cabeça do conjunto dos Cariocas, Márcio Severino Filho. Sem dúvida nenhuma. Você sempre esteve ali no meio. Sempre estive no meio. Na verdade, eu queria continuar na música. Eu comecei a estudar piano cedo, mas meu pai era de um rigor absoluto. Ele é rigorosíssimo também com o neto dele, enfim, e todo mundo abandona a música por causa dele. Porque ele é tão chato e perfeccionista que... Não, a gente desiste. E ele falava assim, não, pelo amor de Deus, aqui do meu lado não, porque você toca muito mal, para, não, meu ouvido, não fere meu ouvido e tal. Mas eu já estava completamente na arte. Minha mãe era modelo, meu pai pianista e compositor, cantor. Eu já fazia parte daquela história ali, entendeu? E daí pular para o teatro foi nada, né? Porque eu fui convidada para fazer uma peça infantil, logo pequena, minha mãe achou maravilhoso, me colocou. E aí eu não saí mais. E como é que foi essa passagem? Porque muita gente faz teatro quando é criança, depois quando chega na adolescência começa a ter outros interesses. Mas você continua convivendo com aquela mesma coisa o tempo todo. Né? Você está ali o tempo inteiro no mesmo ambiente. Na adolescência você fazia o quê? Você na adolescência, chegou a fazer tablado? Fiz, claro. Eu sou filha de Maria Clara, né? Então eu fiz tablado a adolescência inteira. Quando chegou no final... E a gente fazia ainda alguns ensaios no colégio e tal, fazia umas coisas de teatro no colégio, porque a minha turma era muito especial. Era eu, Cristiane Torlone, Tite Mesquita, que hoje em dia é a mulher que faz Frente de Guerra no Mundo, né, jornalista, Guilherme Caran, Lobão, Cláudio Nutti, Cazuza. Era uma turminha do balanço mesmo, era uma maravilha. A turma, você imagina você estudar na mesma sala de aula com essas pessoas todas. Então a gente vivia o tempo inteiro nisso, né? Era muito difícil sair fora daquilo. Pedrinho Bial também. Pedro Bial? Também, éramos todos da mesma... Conterrâneos de tablado? Não, tablado não, do Colégio Rio de Janeiro. A gente do colégio, antes do tablado. A gente ia pro tablado? Ia pro tablado, Legal. Lúcia, a gente vai ter que encerrar o bloco. Ok. Mas a gente volta daqui a pouco com o segundo bloco do Vida Vivida. Pois é, estamos voltando com Vida Vivida, hoje entrevistando a multimídia Lúcia Veríssimo. Vamos direto para a telinha. Lúcia Veríssimo, você é uma das mulheres mais bonitas do Brasil. Como você lida com assédio? Eu concordo com ela. Muito obrigada, antes de mais nada. O assédio se dá não pelo seu físico, e sim pela sua projeção, né? E eu já estou muito acostumada, né? Eu comecei a protagonizar, eu tinha 21 anos de idade. Como é que foi isso, Lúcia? Primeira vez que você saiu de casa e sentiu essa coisa, esse poder que a televisão tem de transformar uma pessoa em... Olha, eu tive 2 momentos. Não, porque isso, eu já convivia com isso com meu pai. Meu pai era muito famoso nos anos 60. E era complicado mesmo, porque eu me lembro, assim, situações do meu pai descendo no aeroporto Galeão, que o aeroporto Galeão não tinha aquela coisa de divisão, né? A gente praticamente esperava os aviões chegarem na pista, aqueles DC-6 antiquíssimos, né? E meu pai parava, assim, eu tenho sempre essa imagem dele, ele parava no topo da escada do avião e ficava assim, como se fosse um presidente da República, entendeu? As pessoas embaixo aplaudindo. Então isso já fazia parte da minha vida, né? Fotografia, tudo isso. A gente se acostuma. Agora, mas mexe dois momentos assim que marcaram, que eu fiquei impressionada, 3 na verdade, que eu fiquei muito impressionada.
foi quando eu apresentei a Tina Turner no Maracanãzinho, que eram 250 mil pessoas. Eu não sabia que tinha sido. E eu estava com muito medo, porque foi uma coisa de última hora e a gente não tinha nada organizado, só que o empresário dela exigiu isso da produção local e a produção não tinha se organizado. E não tinha ninguém para apresentar. E eles precisavam que apresentasse porque ia ser mandado simultaneamente para o mundo todo. E eles queriam que as pessoas estivessem berrando o nome dela na hora que entrassem. E você sabe que você estando com muita gente, não importa se eles gostam ou não de você. Se um faz assim, todo mundo faz. Se um faz, todo mundo faz também. E estavam esperando, estavam esperando a Tina Turner, entendeu? E aí entrou eu no palco e jogaram uns canhões, eu apareci num telão, tremendo de medo. Eu devia ter uns 22 anos na época, e aí todo mundo aplaudiu e eu comecei a chorar, eu não conseguia falar, porque 250 mil pessoas aplaudindo é uma coisa enlouquecedora mesmo. Eu fiquei assim, completamente... A outra vez foi na Itália, quando eu apanhei de umas mulheres na rua, porque Os Imigrantes fazia muito sucesso na Itália, passava lá, e eu traía o meu marido, que era um italiano, e a mulher me dava tanta bolsada na rua, eu achei aquilo engraçado, eu estava passando por aquilo na Itália, né, ser famosa lá, andar pela rua e as pessoas me reconhecerem e tal. E a terceira, quando eu fui participar de um show do Chitãozinho e Chororó, que ele tinha um palco, um elevador, assim, a gente vinha do porão e subia, e não estava anunciado que eu ia cantar uma música com eles. Eu cheguei de surpresa porque eles tinham ido assistir meu show, e aí eu falei, quando eu terminar meu show, vou lá no de vocês, mas eles não avisaram plateia, nada. Aí eles viram que eu estava no elevador, assim, do palco, e falaram assim, a gente vai receber uma pessoa muito especial aqui. Aí eles falaram, o elevador começou a subir e apareceu a copa do meu chapéu. E eram mais ou menos umas 28 mil pessoas no estádio e todo mundo começou a berrar meu nome. Quer dizer, era a copa do meu chapéu. Eles não tinham me visto, eles começaram a berrar, Lúcia, Lúcia. Eu fiquei... São coisas assim que... Agora, um autógrafo ou outro, a gente tira isso de letra. Eu dou autógrafo. Você faz pro mercado? Como é que é esse contato com a Faço dona tudo, de eu tenho casa? uma vida absolutamente normal, eu não mudo nada na minha vida. Ao contrário, se eu vou para lugares que tem muita gente, show, etc., é que eu fico um pouco grilada. Mas a vida normal na rua, no Rio de Janeiro, então, que as pessoas estão acostumadas com a gente, não tem problema nenhum. Pior é São Paulo. Mas São você Paulo, recebe o carinho das pessoas? Recebo, converso com todo mundo, falo com todo mundo, dou autógrafos a todos, tiro foto com todos. Se a pessoa é delicada, Ana Maria de chegar. Se é agressiva, eu também sou agressiva. Claro. É o eco das suas, né? Em São Paulo é mais complicado, porque eles são mais dramáticos, assim, freiam o carro em cima, param o trânsito, descem, você aqui, tá? Eles fazem uma coisa mais assim, mas eles são mais carentes, porque a gente não transita muito em São Paulo. No interior loucura, você não né? pode andar sozinha, tem que andar Beatles. com segurança. Porque é muita carência, na verdade. É a falta de ter o contato com a gente permanente, né? Porque aqui no Rio você encontra, todos moram aqui, né? Praticamente. Vamos lá, telinha. Lúcia, você faz documentário e planeja ser uma cineasta? Planeja ser uma cineasta é muito forte. Eu acho que... Eu adoraria ser uma cineasta. Mas eu acho que eu tenho um chão enorme pela frente. Seus documentários você faz em Eu faço em película. película? Eu faço em película. Então você já é uma cineasta. Mas não. Uma cineasta é fazer um filme, uma ficção. Você tem Eu algum faço projeto? documentário. Já tive milhares de projetos. Mas aí eu paro, freio. Eu já produzo teatro há muito tempo, né? Normalmente as peças que eu faço, eu produzo. Eu tô até produzindo uma agora, que se chama Leve, do Hamilton Vaz Pereira, e ele vai dirigir. E a história do cinema? Não, aí eu faço documentário. O documentário O Terra Brasil, por exemplo... Passou na GNT, né? Passou na GNT. Muito bom. Ele foi, ele foi super, assim, bem a vida dele, entendeu? Recebeu muitos prêmios. Eu recebi, inclusive, prêmio em Nova York, no New York Festival, que é considerado o maior prêmio de documentários e tudo. E foi muito legal. Você chegou a viajar com o documentário, você ia aos festivais ou não? Não, ele ia sozinho. Engraçado, né? Eu nunca fui, ele foi sozinho o tempo todo. Até quando eu recebi o New York Festival, eu tomei um susto, porque eles mandaram um recado, olha, vem aqui receber o prêmio. Eu falei, eu morava em Washington na época, foi em Nova York, eles entregaram. Eu fui lá receber. Claro, evidente que eu fui. Evidente. Lúcia, você tem algum grande projeto, assim, uma coisa que você gostaria de fazer independente de tempo, assim? Não para esse ano, daqui a 10 anos, olha, projetaço, só, não. Tem vários? Tenho vários. Em teatro, eu tenho que por exemplo. acabar de implantar todo o sistema de plantio orgânico da minha fazenda, que isso é uma coisa que eu
coloco muita energia. Eu acredito no Brasil como celeiro universal, entendeu? E acredito que a gente tem que fazer a coisa de uma forma correta, com desenvolvimento sustentável, com uma forte visão dentro da ecologia. Então, isso é um projeto muito grande meu, que eu já estou nele há 8 anos. Você participa ativamente Eu trabalho no trator, inclusive. Não, eu falo de do quê? Da ecologia? De ecologia. Bom, eu tenho milhares de coisas feitas em ecologia. O Globo Ecologia, eu fiz os 2 primeiros anos do Globo Ecologia. E depois eu fui contratada para a USIA, que é a Agência de Informação Americana, para fazer toda a parte ecológica americana. Foi muito legal, foi uma experiência muito boa. Foi a primeira vez que eu tive contato com Washington, por isso que depois eu voltei para lá. Quando eu optei em estudar cinema nos Estados Unidos, eu fui para lá, para Washington. Então, quer dizer, a coisa ecológica sempre esteve em mim, porque é um comportamento, né? É um comportamento. Mas depois eu comecei a fazer disso uma bandeira mesmo, e faço até hoje. Então, ó, telinha. Lúcia, você interpretou vários papéis, tanto na TV quanto no cinema. Tem algum papel que você gostaria de fazer que você ainda não fez? O que eu ainda não fiz. Independente de qual. Independente do Você ainda curte fazer novela, Lúcia? Você vai me responder isso no terceiro bloco. A gente vai dar uma paradinha, mas a gente volta logo logo. Pois é, a gente está de volta para o último bloco do Vida Vivida, hoje batendo esse papo com a atriz Lúcia Veríssimo. Novela, Lúcia. Não, eu vou te explicar. Eu adoro fazer, é o que eu tô falando. Na hora em que a gente está fazendo, é maravilhoso fazer. O problema de uma novela é que você fica 11 meses incomunicável. Você não pode marcar um dentista para a semana que vem. Porque você não sabe quando vai gravar. Porque você não sabe quando você vai gravar. Você recebe na sexta ou no sábado, às vezes no dia anterior. Dependendo do autor, que às vezes escreve muitas cenas, aí muda tudo e manda o roteiro na hora, enfim, é uma coisa muito confusa. Então você não sabe, você não pode marcar um jantar, nada. Então você fica 11 meses de vida completamente dedicado ao telefone que pode tocar a qualquer momento que você tem que ir para a televisão, entendeu? Então agora, é uma coisa muito complicada para quem tem a quantidade de projetos, de atividades que você tem. Agora, essa história de não saber para onde o personagem vai, isso te fascina ou você não gosta disso? A obra aberta é assim, né? Ela funciona dessa forma. Eu já me acostumei. Eu já tinha uma personagem, eu já tive personagens que eram absolutamente santas e no dia seguinte viravam loucas, entendeu? Isso é legal. E tinha personagens que... Não, você vem montando aquele personagem daquela forma, de repente ele é uma outra coisa. Você diz, ela isso? Eu não sabia. Eu já tive personagem que veio numa história de ser a pessoa que ia salvar o local todo e no final ela era uma grande traficante de cocaína, matava todo mundo. Eu tomei um susto quando eu li. Eu falei, meu Deus, eu sou a vilã. Eu não sabia. Mas eu acho legal, isso não me incomoda nem um pouco. Evidente que a obra fechada, minissérie, é uma coisa maravilhosa, porque tem começo, meio e fim, você pode estruturar o seu personagem muito melhor, né? Sem dúvida. Mas a novela é assim, o jeito da novela é assim. É isso. Entendeu? A linguagem dela é assim. Vamos lá, telinha. Eu quero saber se você quer ser jornalista ou isso é apenas um hobby? Não, não é um hobby. Hobby pra mim é jogar baralho, entendeu? E o Maracanã assistir o meu queridíssimo Flamengo jogar, isso é um hobby. Eu fazer uma faculdade não é um hobby, eu acho que de qualquer forma, em algum setor da minha vida, vai me ajudar. É a primeira faculdade que você faz? Não, terceira. Um dia eu vou terminar uma, né, inteira. Você fez o quê? Arquitetura, cinema e essa. Cinema você não terminou? Não termino nenhuma. Essa você vai terminar? Porque pretendo, mas, por exemplo, eu já estou ensaiando. Daqui a pouco eu começo a viajar com o espetáculo. Fico 4 meses em cartaz em São Paulo. É impossível. Pinta um trabalho na televisão. Pinta um trabalho na televisão, o que provavelmente no segundo semestre eu vou ter que fazer alguma coisa. Então, embola. Você fica sem tempo para vir à faculdade. Eu procuro não vir à faculdade e fazer as provas, mas às vezes é impossível até estudar. O que você gosta mais do jornalismo? Assim, se você pudesse escolher uma área para atuar? Política. Política? Assim, eu tenho uma... É engraçado, né? Eu tenho uma pessoa que eu sou completamente apaixonada e eu não saio de casa sem ler, que se chama Dora Kramer. Eu adoro o jeito como ela escreve. Eu adoraria fazer assim, escrever crônicas. Para jornal? Não especificamente de política, mas ou política, ou cultura, ou enfim. Eu já escrevi algumas coisas, mas sempre é ligado ao mundo rural, ao cavalo, né? Quando tem grande prêmio, eles correm. Faz um texto para o Jornal do Brasil sobre o grande prêmio no Brasil. Eu faço.
Então. Ô, Lúcia, vamos lembrar a galera de casa, a gente está no final do programa, da peça. A Leve. A Leve. Direção de Hamilton Vaz Pereira. Tá bom, Lúcia. Muito obrigado. Foi Ok, show. obrigada Você é a muito vocês. simpática. Muito obrigada. Valeu mesmo. Você de casa já sabe. Nosso endereço eletrônico está passando aqui embaixo da tela, tvuniversidade@universidade.edu. Pode mandar sugestão de pauta, trocar uma ideia, vai ser muito bem-vindo. A gente tem um encontro marcado, então, no próximo Vida Vivida. Até lá.